pessoal! Bem, vou começar me apresentando para quem não me conhece. Meu nome é Adriana, eu sou nutricionista, sou doutora em nutrição. Eu tenho dedicado parte do meu tempo, nos últimos muitos anos, a cuidar da alimentação de várias pessoas, E eu acredito muito na mudança de hábitos alimentares como um fator determinante, para mudar a saúde, mudar o corpo, a autoestima, enfim, e melhorar aí, a vida das pessoas. Então hoje a gente vai conversar sobre 4 estratégias para não descontar as emoções na alimentação. É muito comum, eu ouvir no consultório, as pessoas chegam, e falam assim pra mim: eu acordo, tomo café da manhã, me alimento bem, como lá um ovinho, que é comum, Todo mundo que quer se alimentar bem geralmente come um ovo de manhã, Uma fruta, enfim. Então a pessoa se alimenta bem, aí chega a hora do almoço, consegue se alimentar bem também. Aí as pessoas, isso aí, 90% dos pacientes falam assim: olha, mas quando passa a hora do almoço, a minha alimentação bagunça, Fica tudo bagunçado, perdido, enfim. Isso é muito comum. E a gente vai estar conversando sobre isso nessa live de hoje, Porque que geralmente depois do almoço, de tarde para noite, começa a ficar tudo bagunçado, E aí as pessoas descontam tudo na alimentação, tá? E aí você precisa assistir essa live, justamente para entender de uma vez por todas por que você desconta as emoções na comida, E como você pode controlar isso. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento alimentar, tá? Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Vocês estão vendo aí essa foto? Eu gosto muito de mostrar essa foto quando eu falo sobre comportamento alimentar, E eu vou ler para vocês a definição de comportamento segundo o dicionário, Se vocês buscarem lá no dicionário, popularmente chamado como pai dos burros, vocês vão ver que comportamento é o procedimento de alguém face a estímulos sociais ou a sentimentos e necessidades íntimos ou uma combinação de ambos. Então, assim, comer, compulsivamente e não controlar as emoções é um comportamento. Por isso que eu tô falando de comportamento alimentar, E se vocês forem ver lá no dicionário tá escrito, que comportamento é um procedimento de alguém face a estímulos sociais ou a sentimentos e necessidades íntimos ou uma combinação de ambos. Primeiro, a gente vai falar dos estímulos sociais. Por isso que eu mostrei pra vocês aí, a foto desse prato aí tão famoso, Eu costumo falar que se você entrasse no shopping e lá naquele banner, naquele display do meio do shopping, tivesse a foto de um brócolis, de uma salada de alface e tomate, talvez o brócolis e a saladinha de alface e tomate seriam mais amados. Mas isso não acontece. Naquele display, o que tem? Tem a cebola do Outback, a costela do Outback, o hambúrguer do McDonald's, E isso é um estímulo social, Se vocês pensarem, no passado não era assim. No passado as pessoas não comiam tanto essas comidas, Essas comidas não estavam tão disponíveis assim. E não tinha esse estímulo social. E isso faz a pessoa querer comer, Então você entra lá no shopping, olha aquilo lá de cara pra você, Então isso é um estímulo social que faz você querer comer. Outra coisa, você chega lá na porta, tá sempre cheio, E isso seu subconsciente encara assim como algo que tá cheio é porque tá bom, É bom. Imagina que você viaje pra uma cidade e você chega na cidade e precisa almoçar. Se tiver um restaurante que tem 6 carros parados e outro que não tem nenhum, que não tem ninguém no restaurante, em qual restaurante que você vai? Então isso é um estímulo também que de forma subconsciente, interfere nas nossas escolhas. Então vejam, que se a gente pensar bem, a gente precisa comer porque a gente precisa de nutrientes, A gente precisa de vitaminas, de minerais, de substâncias antioxidantes para o nosso corpo funcionar bem. Mas vejam quantas coisas, que são totalmente distantes aí da alimentação interferem no ato de se alimentar e no nosso hábito alimentar, Então, eu já falei da questão social, Agora a gente vai falar da emoção, As pessoas chegam em casa cansadas, tristes, ansiosas, cheias de um dia, de trabalho estressante,
E aí você vai abrir a geladeira e vai falar assim, eu quero comer algo que me dê prazer, né? Quero matar essa ansiedade, né? Afogar as mágoas do dia estressante. Você não vai comer um brócolis, né? Você vai abrir a geladeira e você vai comer a barra de chocolate que tá lá, se você tiver. E a gente vai conversar sobre isso, né? Então, isso é um sentimento, né? Que leva a pessoa a comer, né? O sentimento de que é bom, que é legal, né? Que tá na moda ir no Outback também faz a pessoa querer ir lá, né? Então, tudo isso interfere na alimentação, tá? E para pensar, hoje em dia, 50%, mais de 50% da população está acima do peso. Não sei a idade das pessoas que estão aqui, né? Mas quem tem 30 anos, pelo menos, né? Se parar para pensar, 20 anos atrás, 30 anos atrás, não existia tanta gente acima do peso, né? E há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente também não vivia no mundo como no mundo de hoje em dia, né? Então, pensa, né? Hoje em dia você chega em casa, às vezes estressada, você abre a geladeira, não tem o chocolate para você comer, o que você faz? Você vai pegar o telefone, né? E aí você vai colocar lá no aplicativo do Zé Delivery, não sei nem se é aplicativo, mas vai colocar lá, vai pedir tantas cervejas, né? Vai entrar no iFood e vai pedir uma comida, um hambúrguer, vamos dizer assim, né? Há 30 anos atrás, se você chegasse em casa cansado, estressado, chateado com seu chefe, você não ia fazer isso. Por quê? Porque não existia iFood, né? E você nem podia comer tudo que estava espalhado pela casa. Porque a comida, antigamente, eu sempre gosto de falar isso, né? Era algo que não era tão acessível para o poder aquisitivo das pessoas como hoje em dia. E eu não tô falando, né, de questão de quem é mais rico, quem é mais pobre, para todo mundo, né? A comida era algo que representava uma fatia muito grande do orçamento das pessoas. Quando a gente fala de comida hoje em dia, né, tem comida para todos os gostos, caras e baratas, mas ela não leva uma fatia tão grande do orçamento. Então isso faz com que as pessoas comam mais também, né? Então veja quantos pontos eu tô mostrando para vocês que fazem com que as pessoas tenham o comportamento alimentar de hoje em dia, tá? E aí, quais são os motivos de tantas pessoas obesas, né, hoje em dia? Eu destaquei 3, são inúmeros, né? Mas eu destaquei 3. Primeiro, né, a questão do comportamento alimentar, que eu falei até agora com vocês. Segundo, a qualidade da alimentação, que eu sempre falo aqui, né, sobre isso. E a qualidade da alimentação piorou, né? Hoje em dia as pessoas comem muitos alimentos industrializados, muitos alimentos cheios de gordura, né? Alimentos que não são legais serem consumidos diariamente, na maior parte do tempo. Um outro ponto é a quantidade, né? As pessoas hoje em dia comem mais, até por conta, né, talvez da alimentação ser mais fácil, mais acessível, né? As pessoas acabam comendo mais, os restaurantes aumentam cada vez mais a porção. A pessoa vai lá no McDonald's, né? Aí tem a batata, você dá mais R$1, R$2, sei lá, e tem a batata grande, gigante, mega, né? O refrigerante grande, gigante, mega. Então as pessoas estão sendo induzidas e habituadas, né? Se habituando a comer cada vez mais. Então, isso é algo que tem acontecido. E tudo isso influencia, né, no modo de vida, né, das pessoas, né, enfim, na saúde e no peso, que é o que a gente sempre conversa e discute aqui, né? E aí, por que você desconta as emoções na comida, né? Então, é importante você saber por que uma pessoa, você, a sua amiga, o seu amigo, né, o seu marido, a sua mulher, por que eles descontam as emoções na comida? Por quê? O funcionamento do corpo está totalmente desequilibrado, a alimentação está totalmente desregulada, porque a pessoa não faz atividade física, não dorme bem, né? Tudo isso faz com que o corpo deixe de funcionar adequadamente, interfere na produção de hormônios, de neurotransmissores, de substâncias que são importantes para regular o bom funcionamento do corpo. Para regular, por exemplo, o ciclo circadiano, né, que é responsável aí pelo funcionamento adequado das células, metabolismo e tudo mais, né? Então, por diversos mecanismos fisiológicos, o fato das pessoas não se alimentarem bem, não fazerem atividade física, não dormirem bem, não descansarem, né, adequadamente, isso tudo altera o funcionamento do corpo. E isso faz com que as pessoas tenham, né, aí episódios de alterações no humor, né, sejam e fiquem mais ansiosas e tenham episódios compulsivos, né? E a compulsão nada mais é do que isso, você descontar as emoções na alimentação, você não consegue controlar, né? É algo incontrolável, né? E falando de ansiedade,
o Brasil é um dos países, é o país, né? Um dos países não, né? Já foi um dos países. Agora é o país que tem mais ansiosos no mundo, né? No último ano, com a questão da pandemia, a gente teve aí um aumento muito grande nos distúrbios, né, psicológicos. Então, isso é algo que interfere diretamente na vida da pessoa em vários aspectos, inclusive na alimentação. Tá? Então, 8 em cada 10 pessoas hoje em dia, elas sofrem de ansiedade, né? Os estudos mostram isso, tá? E o Brasil encabeça aí, né, esses números de ansiosos no mundo. E aí, as pessoas ansiosas, então, elas têm uma probabilidade ou uma maior propensão a desenvolverem a compulsão alimentar, que é o resultado de um comportamento ansioso, né? Que é associado a uma constante insatisfação e inquietação perante si ou perante a vida. E aí a pessoa busca incessantemente por prazer, por satisfação, por aceitação, por recompensa, né? Então, a alimentação, ela traz tudo isso, né? Então, quando você abre lá a geladeira, como eu falei, e pega uma barra de chocolate para comer, você tá buscando o quê? Prazer, né? Então, meu dia foi muito cansativo, estressante. Você tá buscando prazer. Ou você tá buscando recompensa, né? Tem gente que fala assim, olha, hoje eu trabalhei muito, meu dia foi super desgastante, então eu mereço comer um hambúrguer e tomar uma cerveja. Eu mereço comer uma barra de chocolate, né? Então, essa questão da recompensa também tá muito ligada à alimentação, né? E quais são os gatilhos, e muito ligada à compulsão, desculpe. E quais são os gatilhos que podem contribuir para essa compulsão alimentar? Então, eu já falei, né, que o desequilíbrio alimentar, né, na alimentação, a privação de sono, a falta de atividade física, né, são todos fatores aí que podem estar relacionados a esse ato de descontar as emoções nos alimentos, que nada mais é do que a compulsão. E existem também alguns gatilhos, né, que vão precipitar aí a ocorrência dessa compulsão de maneira mais recorrente, né, ou mais facilitada. Que são as alterações hormonais que ocorrem no ciclo menstrual da mulher. Então, é por isso que geralmente a mulher, né, perto da menstruação, tem necessidade de comer um doce, um brigadeiro, um chocolate, né? Comer coisas, né, que às vezes no resto do mês ela não consome, tá? Um outro gatilho é o consumo de carboidratos de alto índice glicêmico. O que é um carboidrato de alto índice glicêmico? Resumindo, açúcar, né? O que tem muito açúcar, que é absorvido rapidamente, né? Então, doces, em geral, são carboidratos de alto índice glicêmico. E eu costumo falar que o doce é viciante, né? Eu costumo falar e os estudos mostram. Por quê? Quanto mais você come o doce, mais vontade você tem de comer. É igual uma droga, né? Ou o álcool para aquelas pessoas que são viciadas. Inclusive, o mecanismo desencadeado no nosso sistema nervoso central, no nosso corpo como um todo, ele é bem semelhante, né? Então, quanto mais você come, mais vontade você tem de comer. E se você não quebra esse ciclo, acaba ficando bem complicado, né? O terceiro gatilho, o uso de adoçantes artificiais. Então, eu sempre falo aqui, né? O pessoal acha que às vezes que tá abafando, tomando refrigerante diet, né? Light, comendo gelatina diet, né? Ou sei lá mais o que, o mate diet, o suco diet, light, zero, enfim. E o consumo de adoçantes, hoje em dia, isso tem sido bem observado, né? Que o consumo de adoçantes em excesso, ele tá relacionado a episódios de compulsão também. Porque o adoçante, ele se liga ali aos mesmos receptores que o açúcar, ele não desencadeia a reação até o final, por isso que muitos não são calóricos, né? Mas ele deixa aquele gosto de quero mais, né? Então, muitas vezes é pior. A pessoa vai querer comer, o efeito rebote, né, disso, de querer comer doce depois de comer coisas, falsos doces, né, e diet, light, acaba sendo pior, tá? Quarto ponto que pode desencadear aí a compulsão alimentar é dietas restritivas, né? Se você fica com fome muito tempo sem comer, a tendência é você sair querendo comer tudo. E é o que eu falei lá no início, né? Muitas vezes as pessoas falam isso, né? Eu tomo café da manhã direitinho, eu almoço direitinho, de tarde tudo anda pra trás. E é comum esse de tarde tudo andar pra trás depois que a pessoa ficou a tarde toda sem comer, né? Aí ela bota o pé em casa, abre a geladeira e aí pega o queijo, pega um biscoito, pega um suco, pega um mate, pega a barra de chocolate
chocolate, pega tudo que vem pela frente, uma maçã, né? E ela sai comendo. Ela tem um episódio de compulsão por conta dessa restrição, né? Essa privação, esse período de fome que a pessoa passou. O outro ponto é o comportamento sedentário. Então, eu falei lá no início para vocês que a privação da atividade física é um fator que está relacionado, né, ao desconto das emoções na alimentação, a episódios de compulsão. E por que, né, que o comportamento sedentário, a privação da atividade física está relacionada à compulsão? Os estudos mostram, né, que as pessoas que fazem atividade física regularmente, elas têm uma maior consciência de saúde, né? Dificilmente a pessoa vai à academia, né? Pensa bem. Porque tem aquelas pessoas que amam, né? Tem aquelas pessoas que vão à academia porque já tem aquele grupo ali, né? O grupo da confraternização, da festinha, né? Essa semana uma paciente até falou pra mim assim: ah, meu marido disse que na academia, ou dizia, né? Antes da pandemia, nossa, mas vocês fazem festa todo dia, né? Todo dia é café da manhã, é confraternização, enfim. Mas, tirando esses casos, né? As pessoas vão na academia, não é porque elas morrem de amores, né? Porque é um clube social, enfim. Elas vão porque precisam, né? Eu faço atividade física porque eu sei que é importante pra mim. No momento que eu entendi que era importante pra minha saúde, pro meu bem-estar, eu passei a fazer atividade física. E a pessoa que consegue começar a fazer atividade física e manter essa rotina de exercício é porque ela entende que aquilo é importante pra saúde dela, pro bem-estar ou pra autoestima, né? Pra melhorar o corpo, falando do ponto de vista estético, né? Então a pessoa ela vai ter alguma motivação para ela estar fazendo atividade física. Ninguém acorda, às vezes, né? 6 horas da manhã, a pessoa que precisa ir cedo pra academia, eu vou pra academia porque eu amo, né? Eu sou a primeira a chegar na academia porque eu amo estar lá às 6 da manhã. Não é bem assim, né? Então, quem faz atividade física tem a maior consciência de saúde. E quem tem a maior consciência de saúde vai pensar mais vezes, né, antes de comer besteiras, né, antes de se render a esses episódios compulsivos, né, e começar a descontar aí todas as emoções na alimentação sem parar para pensar, né, sem usar o racional, tá? E aí, agora que eu já falei, né, um pouquinho sobre a questão do comportamento alimentar que influencia aí, né, em todas as mudanças que a gente observa hoje em dia nas pessoas, falei por que a gente desconta as emoções na alimentação. Agora a gente vai falar, então, das 4 estratégias para não descontar as emoções na alimentação, né? Então, a primeira estratégia, né, é algo que é muito fácil, né, e simples, falando, né? Para colocar em prática talvez não seja tão fácil assim, mas quando a gente fala é muito fácil e simples, né? Você não pode ter em casa aquelas coisas que fazem você despertar uma compulsão mais facilmente, né? Então, aquela história, eu sempre falo, né? Você não vai abrir a geladeira e vai comer igual um desesperado, igual uma desesperada, um pote de brócolis, né? Um brócolis inteiro. Não vai, né? Eu, pelo menos, não tenho nenhum relato de paciente nesses anos todos que eu atendo, né? Ninguém chegou no consultório e falou pra mim assim: nossa, eu tive um episódio compulsivo e comi 1 quilo de alface, né? Ninguém falou isso pra mim. Você vai comer aquelas coisas que te dão prazer, né? Que te trazem a sensação de recompensa, como eu falei, né? Que é comum aí nas pessoas que têm compulsão, que elas buscam, né? Então, a primeira estratégia é não ter em casa alimentos que te fazem comer compulsivamente, né? Então você não vai ter aquele biscoitinho, não vai ter chocolate, né? Tem gente que tem compulsão com castanhas. Então você não pode ter castanha em casa, você não pode comer castanha, não pode estar no seu cardápio, né? O paciente que fala assim pra mim: olha, eu não consigo comer 10 castanhas, eu não consigo comer 15, eu não consigo comer 5. Eu como o pote inteiro, as 200 gramas de castanhas, 300 que eu comprei. Então essa pessoa, ela não pode ter em casa, porque se ela tiver, no momento que ela estiver triste, cansada, feliz, deprimida, ela vai comer o pote inteiro, né? Então, a primeira estratégia é não ter em casa essas coisas que geram compulsão, né? O biscoito, enfim, seja o que for, né? Então, quando terminar essa live, você vai lá no seu armário, você vai abrir a sua geladeira e você vai olhar o que você tem, né? Que você come nesses episódios de compulsão. E aí você vai dar para uma pessoa que você não gosta, né? Porque geralmente essas coisas não fazem bem para a saúde. Então, o chocolate, né, o biscoito, enfim. Você vai pegar uma pessoa que você não gosta, um vizinho chato, né? E você vai lá e dá para ele, tá bom? E aí, tem gente que fala assim: meu marido come, né? Eu tenho que ter em casa porque meu marido come. Eu tenho que ter em casa porque meu filho come, minha filha come. Isso é uma coisa
que eu sempre falo também, você precisa negociar, né? Mas pensa bem, você tem um filho menor de idade, você sabe o que é bom pra ele, né? Então, ele tem que seguir ali a sua cartilha. Então, vocês vão negociar. Geralmente, né, não é seu filho que vai fazer compra, é você, né? Então você vai lá no mercado, você vai fazer compra de mês, melhor coisa, né? Fazer compra de mês. Você vai no mercado uma vez por mês. As outras vezes, né, você vai no hortifruti, porque o que a gente precisa comprar toda semana é coisa de hortifruti, o que estraga. No mercado, né, vou aproveitar aqui o gancho, vou sair um pouquinho para dar uma dica para vocês. Você vai no mercado uma vez por mês, você compra lá o pacote de pão que você vai comer e congela, bota no freezer, eu faço isso. Compra queijo, né, se for um queijo mais perecível, congela, né. Iogurte você pode comprar e deixar na geladeira. Tudo que vende no mercado, feijão, arroz, macarrão, né, produto de limpeza, farinha, aveia, o que você vai comprar no mercado dura um mês inteiro, então você só precisa ir no mercado uma vez. Isso vai fazer você economizar para começar, vai ser muito bom pro bolso e vai evitar você cair, né, nas tentações aí de ficar comprando um monte de porcaria o tempo inteiro. Então você foi lá no mercado uma vez por mês e aí seu filho gosta muito de comer um biscoitinho, um danoninho e tal. Você vai comprar ali um pacote, 2 pacotes, né? Uma cartelinha desse do danoninho tal, cheio de corante, de conservante, enfim, que não é tão bom pra ele, né? Mas tudo bem, você quer fazer a vontade do seu filho, concordo, né? Você vai comprar lá uma barra de chocolate, 2 barras de chocolate. Comeu aquilo, acabou, né? Não vai ter mais o resto do mês. E isso vai facilitar muito, né, a sua perda de peso e vai trazer mais saúde para o resto da família, tá? Aí tem gente que vai falar assim: ah, mas o meu marido não contribui. Ele chega em casa com um monte de porcaria e come na minha frente. Então você vai conversar com seu marido, né? Você vai falar assim: amor, eu quero perder peso, né? Então você precisa me ajudar. Então vamos fazer o seguinte: você não quer me ajudar? Então você compra as suas coisinhas, esconde num lugar que eu não vejo, porque eu não vou comer, né? E quando você comer, não me oferece, come escondido. Vocês combinam dessa forma e aí você vai tentando aí resolver, né, as questões. Eu sempre falo que a gente só não dá jeito pra morte, né? Pra tudo na vida a gente tem jeito, né? Então se a gente quiser, a gente resolve. Então a primeira estratégia é não ter em casa alimentos que vão fazer você ter compulsão, né? Então você vai lá no mercado uma vez por mês, compra lá um pacotinho, 2, come, né? Aquele primeiro momento ali de estresse que você teve no mês, você vai lá e come, depois acabou, né? Você vai ficar estressado, vai comer brócolis, vai comer alface para acabar com o seu estresse, vai fazer isso, né? Um outro ponto, né, que é aproveitar o gancho aí de ter ou não ter, né? Isso já funcionou com uma paciente minha. Eu falei para ela: desinstala todos os aplicativos de comida do celular. Por quê? Se você tiver que instalar ainda, né, configurar, botar o número do cartão, já dá um trabalhinho maior, já é um impedimento para você querer pedir aquela comida. Mas já tá tudo ali pronto, né? Número do cartão de crédito, é só você clicar o botão, escolher e tal. Você vai querer pedir comida a todo momento, né? Então, desinstala o aplicativo de comida do celular, que você também já vai resolver aí metade dos problemas, tá? Então, a primeira estratégia, né, é não ter em casa alimentos que vão fazer você comer compulsivamente e não ter no celular os aplicativos também que vão fazer você comer compulsivamente, tá? A segunda estratégia, não ficar grandes períodos em jejum. Eu já falei aqui, né, sobre isso, já falei em outras lives, né, falo sempre sobre isso, mas eu falei aqui no início. Geralmente, né, a pessoa fica lá, toma café da manhã direitinho, almoça direitinho, fica a tarde inteira sem comer, né? Chega em casa às 6, 7 horas da noite e aí quer comer tudo que vê pela frente, né? Então, a pessoa que fica com fome, né, ela tende a comer desordenadamente. Isso acontece comigo, né? Então, eu sempre falo isso, a gente não é saudável 100% do tempo. Acontece, às vezes, de eu não poder almoçar, né? Isso já aconteceu com todo mundo aqui, eu tenho certeza. Então, você tá naquele dia corrido, tá na rua, resolvendo uma coisa, vai pra um lugar, pro outro, e às vezes você não almoça, né? Por exemplo. Aí você chega em casa, se você não comer nada, durante o dia você nem sente, né? Então você não almoçou, não lanchou, você tava ali, né, envolvido, resolvendo um monte de coisas e você nem sente, mas quando você bota o pé em casa, né, olha pra geladeira, olha pro armário, você quer comer tudo que vem pela frente. E se você tiver biscoito, chocolate, né, danoninho e etc, você vai comer tudo isso. E você vai ingerir uma quantidade de calorias muito grande num período muito pequeno, né? Agora, se você só tiver brócolis, alface, maçã, banana, né, você pode ter até uma compulsão, mas você vai ter que se contentar com isso e, no mínimo, né, você vai comer menos calorias, porque esses alimentos são bem menos calóricos, né? São mais naturais e não vão engordar tanto quanto os outros, que você, no primeiro ponto, né, na primeira estratégia aí que eu falei, você vai sumir com eles da sua casa, da sua geladeira, do seu armário, ok?
O ideal, né, é você comer aí a cada 3, 4 horas, dependendo da pessoa, a pessoa consegue ficar 5 horas, né, sem comer. Mas eu sempre falo pra pessoa, né, eu falo pros meus pacientes. Tem paciente que não faz lanche, né, da tarde. E aí eu pergunto, né, pergunto até várias vezes, mas você não faz o lanche da tarde, chega em casa, tá bem, né? Monta o seu pratinho do jantar, come normalmente, não come igual um esganado, né? A comida toda de uma vez, não sai catando tudo pela frente pra comer. Se não acontece isso, beleza. Se não acontece isso com você, você pode ficar um pouco mais de tempo sem comer. Então você tem que ver como o seu corpo funciona, né? Na maior parte das vezes, a pessoa que fica muito tempo sem comer, ela vai ter compulsão, né? Isso é o mais comum. Mas toda regra tem exceção. Se pra você, né, não funciona assim, beleza, você pode ficar mais tempo sem comer. Mas se funciona, você não pode ficar muito tempo sem comer. Você saiu, tem que botar um lanchinho na bolsa, né? Porque senão você vai descontar, né, toda aí a sua ansiedade, né, na comida, tá? Por conta, né, desse período aí que você ficou mais tempo sem comer, que aí potencializa, né, essa sua ansiedade e a sua compulsão, tá? Bem, terceira estratégia, né? Não fazer dietas restritivas, que tem tudo a ver com a primeira, né? Então vejam, né, que uma estratégia tem relação com a outra, né? Então, se você faz dieta muito restritiva, você come pouco. Se você come pouco, você fica com fome, né? E se você fica com fome, a tendência é você fazer aí um episódio de compulsão alimentar. Então, quem é compulsivo não pode fazer dieta muito restritiva, né? Depois de um tempo fazendo reeducação alimentar, melhorando os hábitos, né? Gradualmente aí diminuindo a quantidade de comida que consome, pode até ser que em determinado momento essa pessoa possa fazer uma dieta restritiva sem ter aí efeitos colaterais, né? Mas, em geral, né, a pessoa que tem compulsão, ela não pode de cara, né? Acordei hoje, tô acima do peso, vou fazer uma dieta, vou fazer a dieta da sopa, né? De manhã vou tomar um suco, na hora do almoço é sopa, de tarde é suco, de noite é sopa, batida, né? Sem comer, sem mastigar. Essa pessoa vai passar fome, ela vai ter compulsão. No final do dia, ela não vai conseguir sustentar essa dieta, né? Então, dieta restritiva é péssimo, né? Para uma pessoa que tem aí esses episódios, né? Que acaba descontando as emoções na alimentação, tá? E o quarto ponto é a atividade física, né? Eu falei que a atividade física, o comportamento sedentário é um gatilho para descontar as emoções na alimentação, que a atividade física, a falta de atividade física, a privação de atividade física interfere, né, na questão da produção de hormônios, de neurotransmissores que regulam o funcionamento adequado do nosso corpo. Então, qual é a quarta estratégia? Fazer atividade física. Por quê? Os estudos mostram, né, que as pessoas que fazem atividade física, elas têm uma percepção, né, maior aí de saúde, né? E além disso, elas tendem a se alimentar melhor. Por quê? Uma coisa puxa a outra, né? Então a pessoa está se alimentando melhor, às vezes por questões, né, de subconsciente mesmo. A pessoa está fazendo atividade física, então ela fala assim, poxa, estou me esforçando na academia, né? Estou fazendo caminhada todo dia, estou fazendo a dança, o pilates, a localizada, enfim. A hidroginástica, né? Tô indo lá, gastando dinheiro, investindo um tempo, né? Então eu vou me alimentar bem. Por quê? Todo mundo sabe que se alimentar bem e fazer atividade física são duas coisas, né, que andam juntas aí para melhorar a saúde, a qualidade de vida e para ajudar a perder peso, tá? E além disso, né, quando você se movimenta, né, você faz atividade física, você não tá parado, né? Tem estudos que mostram também que relacionam a quantidade de horas na frente da televisão ou do computador, né, que hoje em dia é mais comum a pessoa ficar muito tempo no computador, a episódios de compulsão alimentar, né? Então a pessoa fica muito ali sedentária, muito sentada, né, na frente da televisão, do computador, e essa pessoa ela vai ter uma maior tendência a desenvolver esses episódios de compulsão, ou seja, ela vai descontar as emoções na alimentação. Tá? Então, vou recapitular quais são as 4 estratégias para não descontar as emoções na alimentação, tá? Primeira estratégia, não ter em casa alimentos que vão te fazer comer compulsivamente. Segunda estratégia, não ficar grandes períodos em jejum. A terceira, não fazer dietas restritivas. E a quarta é fazer atividade física, ok?
Eu espero, né, que vocês coloquem aí essas 4 estratégias em prática, né? E depois vocês me contem se vocês conseguiram aí vencer, né, a compulsão, conseguiram deixar de descontar as emoções na alimentação. Especialmente, né, a inspeção lá do armário e da geladeira, né? Então, quando vocês terminarem aqui, vocês vão lá correndo no armário, na geladeira, né? E se livrem de tudo aquilo que vocês sabem que vocês não podem estar comendo a todo momento, ok? Eu quero agradecer a presença de vocês. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.